sou o Thiago Altucci, economista do Clube FI, e hoje estou apresentando uma edição extraordinária do nosso programa de entrevistas para falar nos fundos imobiliários mais conhecidos do nosso mercado, que é a LZR11. Então, antes de chamar o nosso convidado de hoje, eu também vou deixar aqui 2 recados importantes, que na próxima segunda-feira a gente vai publicar aqui no nosso canal do YouTube o nosso programa do Clube FI Entrevista de número 100. Então vai ser uma edição especial, com a presença, claro, de convidados muito especiais, inclusive convidados que tiveram maior audiência ao longo desses 4 anos do nosso programa, como o professor Arthur Vieira de Moraes, o André Bassi, que é investidor de fundos imobiliários, o analista Daniel Nigri e o Sérgio Beleza, que foi um dos pioneiros do nosso mercado de fundos imobiliários, também a presença do Rodrigo Cardoso de Castro, que é sócio fundador aqui do Clube FI. E o segundo recado é que, devido a essa edição comemorativa de número 100, a gente está já valendo um cupom aí de 15% de desconto para qualquer produto ou serviço que você queira comprar lá no Clube FI. Então, aproveite, porque por tempo limitado. Então, esse cupom é válido somente até agora, dia 2 de setembro, às 23 horas e 59 minutos. Então, de novo, não vai perder essa edição de número 100. Nessa próxima segunda-feira pela manhã vai ser publicado lá às 9 horas. E, de novo, vou deixar também o link aqui do cupom de 15% de desconto. Certo? Então, hoje eu converso com o Fábio Carvalho, que é sócio e gestor da Alianza. Tudo certo aí, Fábio? Tudo bom, Thiago, tudo bom. Prazer novamente estar aqui. Tudo ótimo. Então tá certo, Fábio. Então queria agradecer, se eu não me engano, o Fábio, inclusive, fez parte aqui da história do nosso programa, foi um dos primeiros gestores a estar disponíveis para o nosso programa. Então, se eu não me engano, já é a 4ª ou a 5ª participação aqui do Fábio. E hoje a gente vai tratar de um assunto também importante para os cotistas, do famoso Alzirão, que é uma Assembleia Geral. Então o Fábio vai dar todos os detalhes aqui da questão também de como fazer a sua votação, entre outros assuntos também, como o resultado da 4ª oferta, um pouco do cenário do nosso mercado, e também, claro, um resumo geral. Faz um tempo até que eu não conversava com o Fábio, então ele vai fazer também um resumo para falar um pouco das novidades aí do Alzirão. Então, Fábio, mas para começar, me fala o que é essa consulta formal, a AGE, enfim, como é que o cotista pode votar também. Claro, vamos lá. A Assembleia Extraordinária, né, que está acontecendo, ela é um momento de manifestação dos cotistas, né. Acho que nos fundos imobiliários existe todo um arcabouço de governança, né? Você tem administrador, você tem gestor, você tem os reguladores, né? CVM, Ambima, a própria B3, todos os participantes envolvidos nesse dia a dia, né? Desse nosso mundo dos FIIs. E uma das coisas que costuma acontecer até com alguma frequência, claro, em alguns casos, é esse momento de manifestação de cotistas, né? Eles têm assuntos que nem administrador, nem gestor, nem ninguém toma decisão sozinho. Esse caso específico é um desses, né? O caso específico é uma operação em que existe o que a CVM, o regulador, chama de potencial conflito de interesse, ou seja, é uma operação em que qualquer ou um vendedor ou comprador de um ativo tem o mesmo gestor ou o mesmo administrador, tanto faz, ou um ou outro, né? Ou os dois. No nosso caso aqui, a gente está falando de uma operação em que o LZR compraria, né, em aprovado, um imóvel que foi desenvolvido por um outro fundo, e esse outro fundo é um fundo gerido pela Alianza também, né? Então é uma das situações em que o arcabouço legal, a CVM, exige que pela boa governança, a decisão favorável ou não a isso seja feita pelos cotistas, e não pelo gestor, não pelo administrador, não por nenhum outro participante, mas sim pela própria convenção, ou assembleia, né, vamos dizer assim, digamos que é o instrumento democrático no mundo dos FIIs de manifestação dos cotistas em relação a uma operação. A tal da assembleia é feita tanto por comprador potencial quanto por vendedor potencial, né, e aí tem que ser com quórum qualificado, que é aquele voto de pelo menos 25% dos cotistas. Então é todo um arcabouço regulatório para manter, né, uma equidade, para manter na mão dos próprios cotistas a manifestação, né, o poder de decisão de certos assuntos importantes. Acontece a mesma coisa, por exemplo, em mudança de regulamento, né, você não pode mudar o regulamento de um fundo sem levar isso a uma manifestação de assembleia. Existem alguns assuntos que são necessariamente levados a esse processo de consulta formal, né, que hoje em dia é feito digital, né, então hoje em dia os cotistas receberam
já receberam, e devem receber também lembretes, né, automáticos, inclusive do sistema. Eles recebem um e-mail com link, em que eles clicam no link, vão lá para o voto e votam. Eu diria que não dura mais do que 15 segundos aí o processo como um todo de votação, até porque é um assunto único, né, é uma assembleia com somente esse assunto. Então é um processo rápido, que através desse link de e-mail que os cotistas recebem, eles vão se manifestar sobre um assunto. Não quer dizer que o processo é rápido, que o assunto é simples. O assunto tem suas complexidades, e acho que a gente vai falar um pouquinho disso, mas o processo como um todo é um processo muito simples, de clicar no link e dar a sua opinião sobre o assunto que a gente está levando, né, para que a manifestação dos cotistas decida que caminho vai se tomar. Bom, interessante, Fábio. Então, como você falou, isso é uma obrigação dentro do arcabouço, né, de normas aí da Comissão de Valores Imobiliários. Então, é importante o investidor. Isso dá maior confiança, até, né, segurança, na verdade, para o investidor, no sentido que ele vai validar essa operação que está sendo colocada, já que o ativo faz parte de um fundo que também é da Aliança, que vai ser, então, né, vendido, né, para o LZR11. Isso poderia ter esse potencial conflito de interesse, e mesmo com essa questão da votação, um aspecto importante que sempre, olhando por fora do CUBFI, tem outros grupos de investidores, enfim, não necessariamente nessa operação específica, mas sempre surge essa questão, essa desconfiança, entre aspas, no sentido, por que ele está tirando um ativo de um fundo e colocando justamente um ativo que está dentro de um fundo voltado para um público mais institucional, indo para o varejo, né, aquela ideia, então, não, de repente surge a dúvida se realmente aquele ativo ele é de boa qualidade, ou ele tem uma boa perspectiva em termos de locação. Então, acho que ao longo da entrevista a ideia é justamente a gente ressaltar esses pontos para dar essa segurança para o investidor que não é isso. Eu acho que, pelo contrário, até eu li o material, está bem ilustrativo, com muitas fotos, bem resumido, com o laudo técnico de avaliação. Enfim, isso já era até de conhecimento do mercado, né, dado ao objetivo dessa última oferta que vocês realizassem, mas eu gostaria então que você ressaltasse principalmente esses pontos da qualidade técnica do imóvel. Sim. E também acho que no sentido assim, o objetivo do fundo proprietário atual, ele justamente não é um fundo de renda, ele quer realmente desenvolver. E o fundo, o Alzirão, né, o LZR11, é justamente o contrário, ele não quer desenvolver, mas ele quer ter renda. Né? Então, acho que é um pouco nesse sentido também. É bem por aí mesmo. Acho que, primeiro, alguns elementos aqui, né? Primeiro, assim, o LZR, ou às vezes eu vou falar Alzirão sem querer também, primeiro de tanto ouvido, mas o LZR, ele é o nosso principal fundo, né? É o maior, com mais cotistas, com mais visibilidade, com listado em bolsa, com cotistas pessoas físicas, né, que, portanto, precisam ser totalmente respeitados e cuidados. Um enorme número desses, né, o fundo está com 100 mil cotistas, praticamente, o que nos deixa muito orgulhosos, mas também muito cuidadosos. Ninguém tem nenhuma intenção de fazer nada de ruim com o nosso maior fundo, com o maior número de cotistas, com maior visibilidade. O LZR é o nosso principal fundo, e de longe, né, a gente não quer correr nenhum risco, fazer nada ruim para ele em nenhum momento, não faz o menor sentido nada disso. Realmente a questão da aprovação do conflito de interesse pelos cotistas é para trilhar o arcabouço legal correto, a governança correta, fazer tudo da forma mais transparente e correta possível. Como você falou mesmo, os fundos são muito diferentes, né? Então o fundo que fez esse ativo, ele comprou um terreno vazio, que não tinha nada, né, 2 anos atrás, 2 anos e pouco atrás, e fez todo um processo de aprovação de projeto, de trabalhar o terreno, de aprovação de projeto, de realmente construir o imóvel do zero, e durante 2 anos não teve renda nenhuma, né, porque o ativo não existia, ele era um terreno, e agora que a renda vai chegar, a renda não é o objetivo desse fundo. Esse fundo, o objetivo era desenvolver o terreno num ativo, né, pronto, entregue, e fazer o ganho de capital disso. Enquanto que o LZR é o contrário, né? O LZR é um fundo totalmente focado em renda, otimizar a renda, uma renda estável, previsível, mas é um fundo totalmente focado na renda, então para ele agora passa a ser um ativo extremamente interessante, porque agora você tem um contrato atípico longo, com excelente inquilino, de excelente crédito, no que nós entendemos como um excelente ativo, né, um conjunto, na nossa visão, um conjunto da obra muito, muito favorável, porque a gente tem, ao mesmo tempo, um ótimo contrato atípico longo, com inquilino de crédito excelente, num imóvel
extremamente bem localizados, de super qualidade. Então, realmente é uma combinação incrível de fatores positivos, e que no momento que a renda entra, aí ele encaixa no LZR, né? Enquanto você está na fase que você tem um terreno sem renda, só colocando dinheiro, isso certamente não caberia no LZR, pelo perfil que ele tem, né, como fundo, de comprar imóveis prontos, já com a renda e tal. Agora que a renda está pronta, e você tem um contrato atípico de 12 anos iniciando, com um excelente inquilino, num imóvel super bem localizado, aí sim ele encaixa super bem para LZR. Realmente é uma questão de mandato, né, que a gente chama em investimentos, ou de focos e escopos de fundos diferentes, né, eles são realmente bem diferentes. São níveis de risco totalmente diferentes também, né? Totalmente. Um contrato atípico de 12 anos com o imóvel pronto é um risco de crédito, no caso aqui Coca-Cola FENSA, que é um fantástico risco de crédito que todo mundo quer ter exposição a ele. E é isso, são 12 anos desse crédito, pelo menos 12 anos, né, no mínimo desse crédito, pagando locações ali. Quando você está desenvolvendo, você tem um terreno, que você tem que aprovar a obra, desenvolver, fazer o contrato com o inquilino, construir, entregar, sofrer o aumento do custo de matérias-primas, que nos últimos tempos tanto machucou tanta gente, tudo isso é um risco sofrido e absorvido, né, por quem está do lado do desenvolvimento, né, do desenvolvimento mesmo do zero. Enquanto que o LZR quer colher uma renda ali estável, sem susto, de um bom inquilino, né, um bom contrato atípico. E, Fábio, e claro, e não tinha um locatário, né? Você vem um imóvel pronto com o locatário dentro do contrato atípico de longo prazo, né? Então, Sim. nesse aspecto de importância, são níveis de risco totalmente diferentes, então fica claro que os fundos têm propostas, estratégias diferentes, então essa operação ela faz sentido dentro dessas estratégias diferenciadas, e nesse documento, um dos documentos que vocês disponibilizaram para os cotistas, que eu achei bem interessante, então, inclusive tem todas as características técnicas do imóvel, incluindo, claro, a qualidade da localização, essa ideia também do pátio de manobra, até algo que a gente conversou um pouquinho antes aqui, que você me alertou, essa questão de como os investidores de fundos entendem que, por exemplo, o mercado corporativo ele é heterogêneo em termos de localização, preço de metro quadrado, quanto se cobra de aluguel, e que acha que o mercado logístico ele é bem homogêneo, que é o contrário. Você até falou que o mercado logístico é mais até heterogêneo que o próprio mercado corporativo, que cada imóvel às vezes tem um tipo específico, que tem que ser naquela localização para aquele tipo de locatário. Então, eu gostaria que até você colocasse dentro desse contexto. Claro. Não, isso é um ótimo ponto. Eu acho que a gente vai cada vez mais no futuro discutir isso, né? O pessoal está relativamente acostumado a ver um prédio de escritório ser negociado a R$5.000 o metro e outro a 30 mil, da mesma cidade, teoricamente, e uma coisa que fisicamente é um ativo relativamente parecido, mas apenas pela localização, um é Faria Lima muito bem localizado e o outro está mais afastado, está num outro lugar. Você vê um prédio a R$5.000 de preço de transação, alugado a R$40, R$50 o metro por mês, e você vê um outro alugado a R$200 por mês e negociado a 30 mil o metro. E o pessoal acha isso normal, e é normal, não tem nada de errado nisso. Às vezes eu prefiro pagar 30 mil no bem localizado do que pagar 5 mil numa localização que não faz sentido. Não tem nada de errado nisso. Mas em escritório, o pessoal está mais acostumado com isso. Como logística é algo relativamente novo, sou estranho o que eu estou falando, mas logística operada por profissionais, focada em eficiência, né, a necessidade do e-commerce, de tudo isso, essa logística que hoje em dia o pessoal está ficando mais acostumado, o tal do last mile, que tem um player de mercado que chama de last touch, eu até gosto desse conceito, né, que às vezes o last mile você fica pensando muito em distância, mas menos a distância, o que importa é o uso do ativo, né, porque em logística você tem uma separação muito forte de armazenagem e de distribuição, e muitas vezes o mesmo potencial inquilino, o mesmo player, tem ativos diferentes, ele tem uma armazenagem numa estrada, afastado, né, uns 50 quilômetros de São Paulo, uma localização mais distante, e o objetivo numa armazenagem é armazenar a maior quantidade de produtos no menor custo geral, né, de operação daquela armazenagem. E aí esse mesmo inquilino muitas vezes tem o ativo, né, que apesar de ser também logística, que o foco é distribuição e não armazenagem. E o ativo de distribuição, o foco é giro, é capacidade, quantas docas você tem, se você consegue a eficiência de docas, se você tem vaga interna para uma doca liberou, já para um outro caminhão imediatamente, não tem que vir o caminhão que está lá na outra avenida, enfim, tem toda uma lógica de giro, quantidade de potencial de giro por hora e tal, que é olhada pelo cara que está pensando na distribuição e não na armazenagem. Enfim, existem N
ângulos na logística, é um assunto complexo, inclusive o pessoal vê os contratos de logística normalmente em aluguel por metro quadrado, e não sabem que no bastidor não é assim que isso é negociado, né? Normalmente você negocia posições pallets, custo por posição pallet, que é cada posição de armazenagem que a pessoa tem, você negocia por giro, por quantidade de SKU, que é diferentes produtos que dá para armazenar, enfim, tem uma enormidade de aspectos técnicos num contrato de logística feito por grandes empresas. Claro, eu estou falando de grandes empresas, de grandes ativos, de contratos feitos com players profissionais, mas isso é uma coisa que está chegando agora no mercado. Então é engraçado que o pessoal olha e fala, acha normal pagar 5 mil reais o metro de um escritório, ou pagar 30 mil o metro de um escritório, e na verdade os prédios em si são muito parecidos, tirando localização, algum aspecto de acabamento, e em logística parece que tudo é a mesma coisa, e é o oposto, logística é extremamente heterogêneo, o tipo de uso, a localização faz diferenças absurdas, né, no uso, tanto que existem, né, existem ativos, por exemplo, como esse, que eles têm uma locação mais cara, eles têm um valor mais caro, né, mas um player como a Coca-Cola, que é um player de logística, né, o negócio da Coca-Cola são dois, né, marketing e logística, esse é o business, né, de uma empresa como essa, é uma empresa extremamente especializada, extremamente experiente no assunto logística, assina um contrato de 12 anos nesse preço, nesse lugar, atípico, travado, porque para ele faz sentido, né? Ele fez conta, ele entende, ele sabe o que ele está fazendo, né? Então, assim, existe isso no mundo da logística, e cada vez mais o pessoal vai ver isso, mas logística, principalmente uma logística moderna, operada por players profissionais, em que as empresas alugam os galpões de terceiros e não fazem os próprios, como era no Brasil até uns 15 anos atrás, ainda é uma novidade aqui, então a gente está começando a aprender isso. Mas, assim, logística é mais heterogêneo do que escritório, tecnicamente, em termos de uso efetivo, de características técnicas, de tipo de inquilino que usa um ou usa outro. Então, acho que isso tudo a gente vai começar daqui para frente, é uma coisa que gradualmente a gente vai cada vez ver mais e entender de diferentes situações e diferentes ângulos aí da logística. E, Fábio, então, o investidor que lê o material não precisa se assustar, né? Tipo, que está acostumado a ler os demais, as operações dos demais fundos de logística, no sentido, o metro quadrado é 3 vezes mais caro do que o fundo vai adquirir, mas o aluguel também não é o 18, 19 reais, é o mais próximo de 50, então isso porque, como você falou, a operação é muito mais de distribuição e armazenagem, e levando de novo em consideração que a localização é um last mile São Paulo, correto? Sim, é um imóvel dentro de São Paulo, né, dentro da cidade de São Paulo. Você fala last mile, o que é last mile de verdade? Não adianta falar que é last mile e você está a 60 quilômetros de São Paulo, depois de 2 pedágios, num lugar super afastado. Nada contra isso, mas o uso é outro, né? Um é um uso de armazenagem focado em custo mais baixo, o outro é um uso de distribuição mesmo, em que tem um giro extremamente intenso de produto, e aí a localização é crítica. O cara que tem um giro gigantesco, todo dia gira o estoque inteiro, quer dizer que todo dia chegam e saem inúmeros caminhões e veículos, se ele estiver na estrada, afastado, precisando pegar 2 pedágios, um baita de um trecho de rodagem, um monte de gasolina rodada, tal, o custo efetivo da logística dele é muito pior. Então, na verdade, embutido no preço de locação de um imóvel, na verdade está o custo de operação logística daquela empresa, né? E o custo de operação logística são inúmeros inputs, não só o preço do metro quadrado que aparece, né? Se você fizer a conta, mas todo o conjunto da obra, de estar na estrada, tem pedágio, quanto tem que rodar, quantos caminhões por dia giram, é caminhão grande, enorme, com muito produto, ou é um monte de caminhãozinho pequenininho, então tudo isso entra numa conta que a empresa faz de custo de operação logística, que é uma conta bem mais ampla, né, levando todos os elementos em consideração. E, Fábio, o mercado também, claro, está preocupado, o cotista, independente se é logística, no caso de vocês é um fundo híbrido, tem várias situações diferentes, não só a questão da qualidade do imóvel, como você colocou, que é um imóvel de muita qualidade, muito bem localizado, é um ativo estratégico, dentro do que é previsto, dentro do próprio regulamento do fundo, um contrato atípico de longo prazo, com um locatário com uma boa qualidade de crédito, mas o cotista já entende essa questão também, se está pagando caro ou barato no que a gente chama do cap rate, né? Você está lá no documento também, um cap rate 7,3, porque se você fundamentasse esse cap rate, se ele está em linha com a média das outras aquisições do fundo, e se está também dentro da média de mercado para esse tipo de imóvel. Uhum. Entendemos que sim, a gente mesmo nem fez, né, assim, a gente não arbitrou esse número, né, a gente na verdade pegou exatamente uma grande amostra de transações e um laudo de terceiros, né, contratado de um player terceiro, né, um laudo de avaliação de terceiros, esse conjunto, né, de amostras de transações de laudo de terceiros que gerou, né, essa precificação, e a gente
Acredita que sim, a gente tem inúmeras transações em cap rates parecidos, vamos colocar assim. É difícil, porque, de novo, a mesma lógica de que os ativos são muito heterogêneos faz difícil a comparação, né? Então, o que é igual um ativo dentro de São Paulo com 12 anos de contrato atípico? São poucos, né? Vamos dizer assim, é uma amostra, mas não é que é uma amostra de centenas de casos, é uma amostra que você precisa fazer ela ficar mais homogeneizada, né, mais parecida, para realmente comparar coisas similares, mas comparando coisas similares, né, numa amostra que foi feita, um laudo foi feito por um terceiro, não por nós, chega-se nesse valor, que na nossa opinião é um valor, parece bem razoável, mas de novo, não fomos nós que inventamos o valor, ele foi aprimorado, vamos dizer assim, com a amostra e com o laudo de terceiros que foi feito, não por nós mesmos. E é isso, acho que. E assim, aí mudando um pouco de assunto mais para a linha do próprio fundo, o fundo fez, né, transações, por exemplo, as últimas que a gente fez, né, foram as aquisições de DASA, por exemplo, a cap rate 7. É o mesmo crédito? Eu argumentaria que talvez seja até melhor, né? Uma Coca-Cola e uma DASA. A DASA é excelente, extraordinária, outro setor, mas é muito diferente em termos de qualidade de crédito. Contratos de período longos iguais, com crédito extraordinariamente igual, imóvel estratégico em São Paulo, super importante, atípico, tudo isso. Assim, acho que dá para encontrar até o Decathlon, né, que a gente fez na Marginal ali, o Salesback também é parecido. Se você fizer a conta de um estabilizado ali, vamos dizer assim, ele tinha um pagamento parcelado, mas a conta de um estabilizado não é diferente de 7, próximo de 7. Então, assim, eu acho que é em linha com o que o próprio fundo já fez, as últimas operações, e veio, né, de uma avaliação de amostras de mercado, de laudo de terceiro. Então, no nosso entendimento, está correto, sim. Na verdade, Fábio, até fica difícil fazer, eu perguntei, mas como é um fundo, de novo, híbrido, que são vários tipos de imóveis de segmentos diferentes, fica até difícil fazer essa história da média, mas, de qualquer forma, como você falou, está dentro da média. Talvez, se você olhar outras aquisições de fundos específicos, são fundos logísticos, você tem um cap rate maior, mas com propostas, como você falou, diferentes, dentro do que você comentou também, que é muito heterogêneo o mercado também logístico. Uma coisa é, como você falou, armazenagem em uma localização X, outra coisa é distribuição numa localização Y, com esse diferencial também do aspecto construtivo desse imóvel. E o contrato, né? O contrato é importante para caramba. No nosso caso, ele precisa ser atípico, longo e tal, e esse é atípico, super longo, super prazo. Então, isso é um ponto super importante na história também, né? Às vezes você tem gente operando logística do ponto de vista mais típico, entre aspas, que você tem um giro de inquilino, você tem troca e tal. Aí o inquilino e o contrato são menos importantes. No nosso caso aqui, e é a proposta do próprio fundo, obviamente, né? O mandato é um atípico super longo com super crédito. Então, isso tem que entrar na mistura também, né, vamos dizer assim. E, Fábio, isso é comum no mercado, por exemplo, de logística, que é comum também a questão do contrato atípico. Você está negociando, você quer comprar um galpão e ele vem junto um contrato já de 10 anos com um bom locatário, ele vai ter realmente um preço diferente, claro, de um galpão vazio, ainda sem locatário, um locatário, mas com um contrato menor ou com uma qualidade de crédito inferior. Quer dizer, isso tem um grande peso no preço do metro quadrado? Deveria ter, até porque é uma ponderação de risco, né? Vamos dizer assim, eu não quero saber só quanto eu vou receber de aluguel no mês que vem, eu quero saber quanto eu vou receber de aluguel na próxima década. E se eu sei que eu vou receber X de aluguel pela próxima década, travado por um contrato e por um risco de crédito excelente, isso para mim é mais valioso do que talvez um bom aluguel mês que vem, mas que daqui a 6 meses eu vou perder, e aí vou ter um período de vacância longo, com custos, com deterioração do imóvel, com tudo isso. Um atípico longo com ótimo crédito, do ponto de vista de risco, né, o oposto completo do risco de um contrato típico num imóvel, numa localização mais afastada, que eventualmente você pode perder o inquilino e ficar meses, anos até com aquilo vago, né? Então, do ponto de vista de previsibilidade de fluxo de caixa, ou de risco, né, que chamaria de risco isso no real estate, é completamente diferente, né? São outros universos, um longo atípico com ótimo crédito, realmente é bem diferente, né? E, portanto, deveria ser precificado diferente. Certo. E Fábio, até uma dúvida que eu tenho, acho que com o crescimento desse mercado de fundos imobiliários, você acha que esse tipo de operação entre fundos será cada vez mais comum? Se é uma tendência
né? Tipo, você tem um fundo que, de repente, não é nem um fundo listado, ou até pode ser um fundo listado, mas mais voltado para um público de investidor institucional, profissional, que a gente chama, que tem essa proposta de desenvolver e ter essa transferência de ativos entre esses fundos, ou você acha que o mercado crescendo, os fundos vão estar cada vez maiores, vai comportar mais esse tipo de o próprio Alzirão está desenvolvendo, por exemplo, esse ativo, porque vai representar, de repente, um percentual pequeno do patrimônio. Pode ser, com o tamanho pode ser. Eu acho que as duas coisas, na verdade. Eu acho que a transação entre fundos, né, fundo com mandato desenvolvimento para fundo com mandato renda, já é normal, já não é uma coisa assim tão incomum, e vai ser cada vez mais, não vejo motivo para não ser. Assim, é até lógico, né? A gente já fez ativo e vendeu para outros FIIs de outras gestoras, né? Várias vezes. Eu fico olhando, mas por quê? Né? O ativo bom, eu vou vender, eu conheço ele, cheio de qualidades, eu vou vender para um terceiro, só para não passar por esse processo da assembleia, da votação. Existe um arcabouço legal, né? Existe a forma dos cotistas se manifestarem, existe a forma de fazer laudo de terceiros, existe tudo isso. Então, assim, por que não, né, um ativo que você conhece e tal, você mantê-lo, né, pela renda, né, pelo longo prazo. Eu acho que isso vai ser, sim, cada vez mais comum, mas acho que também o que você mencionou também vai cada vez mais acontecer. Conforme a gente começa a ter fundos grandes, né, começa a dar para fazer dentro do próprio fundo, né, o desenvolvimento, e com isso capturar mais valor, capturar mais ganho, vamos dizer, para o próprio fundo, mas isso depende um pouco de tamanho. Você imagina desenvolver um ativo de 100 milhões num fundo, por exemplo, tem 600, no caso de LZR, e você tem um problema, porque como você bem mencionou, né, o risco é diferente. O risco de comprar um terreno, até você ter um inquilino lá pagando aluguel, tem que se trilhar camadas de risco que tem que ser retiradas, né, gradualmente. Tirar a aprovação da CETESB, a aprovação de prefeitura de obra, tirar mata, fazer a construção, fazer terraplanagem, fazer a obra, entregar o imóvel, tem todas as camadas de risco, vamos dizer assim, que vão sendo retiradas num processo de desenvolvimento de ativo do zero, que são riscos, e são riscos eventualmente se materializam, né, em problemas, atrasos, estouros de custos e tal. Então, assim, absorver esse tipo de risco num fundo, na minha opinião, exige um fundo grande, para que eventuais problemas sejam pouco relevantes, né, e ter um pouco impacto. Mas eu acho que sim, quanto mais a gente tem fundos grandes, mais vai começar a haver desenvolvimento dentro dos próprios fundos. Já está acontecendo, né, já tem players fazendo, alguns dos logísticas, né, que já tem um tamanho grande estão fazendo, tem gente desenvolvendo, e eu acho que isso sim vai começar a acontecer cada vez mais também. Acho que a gente vai ter as duas coisas acontecendo bastante. E, Fábio, antes de entrar aqui no assunto da quarta oferta, um pouco do que aconteceu nesses últimos meses aí com o Alzirão, então o investidor tem uma única pauta, quer dizer, aprovar ou não essa operação. Sim. De novo, né? Tem um fundo que está dentro que é gerido por uma gestora, Aliança, que o outro fundo também é da Aliança, então tem esse potencial conflito de interesse, então você vai votar lá se você acha ou não, né? Tipo, se você aprovar, você está validando que não é um conflito e está tudo certo. E como é que... A gente até vai deixar aqui os materiais, mas então é interessante que ele leia esses materiais que vocês produziram, e qual que é a data limite para que exerça o voto? A data é dia 14 de setembro, a gente ainda tem um tempo bom, né? Essa assembleia começou semana passada, então por enquanto passou uma semana, quer dizer, no dia que essa entrevista vai ao ar já vai ter passado um pouquinho mais, mas ainda assim temos bastante tempo pela frente, né? Tanto para o pessoal pensar, conversar em como votar, como até interagir com a gente, né? A gente tem recebido bastante e-mails, telefonemas e esclarecido bastante dúvida, né? Numa conversa assim a gente acaba não conseguindo nem passar por todas as dúvidas que eventualmente chegam para nós, de diferentes aspectos, diferentes assuntos, mas a gente tem esclarecido muitas dúvidas e está à disposição para isso, mas a data é 14 de setembro, tá? A data final para a votação desse assunto. A gente tem que chamar a atenção também, acho que nem todos têm o cadastro do e-mail atualizado junto ao agente de custódia, então pode não receber e-mail, aí tem um outro procedimento que daí tem que entrar direto em contato com o e-mail da própria administradora. Aí existe um e-mail específico do administrador, né, no caso o BTG, né, do LZR, e aí a pessoa manda um e-mail para aquele e-mail lá para votar, né. Certo. E Fábio, como é que foi o resultado aí da quarta oferta e também até uma questão que eu acompanhei, foi muito... A oferta, ela acabou acontecendo
um fato que impactou muito o mercado, que foi a questão da proposta da reforma tributária bem no meio da oferta. Verdade. Chacoalhou bem o mercado, se atrapalhou muito. O mercado, de certa forma, ficou paralisado durante aquelas semanas, com todo aquele debate. Agora, a probabilidade é pequena, a gente ter ir para frente essa questão que foi colocada na proposta inicial, a tributação dos rendimentos para as pessoas físicas. Sim. E então você vê que isso, como que isso, vocês lidaram com essa quarta oferta dentro desse mercado aí turbulento com essa notícia. Sim. E investidor institucional teve um papel relevante, que eu vi uma notícia que a FUNCEF, que é o Fundo de Pensão Institucionais da Caixa, também acabou participando com um volume até considerável aí, acho que de 50 milhões, não é? Sim, isso, como eles mesmos divulgaram, eu posso falar. Então, sim, é bem o que você descreveu. A gente foi pego ali pela proposta acho que era uma sexta-feira, né, que surgiu a proposta da reforma tributária do lado do IR, né, a segunda fase, né, que eles estão chamando da reforma, que vê todas as questões relativas a IR, de tributação de dividendos, fundos e tal. Aquilo surgiu numa sexta-feira, bem no meio da nossa oferta, né, e obviamente deixou o mercado bem azedo, né, gerou fortes quedas em cotações aí dos FIIs todos, né, nada específico com o nosso, mas o mercado como um todo, e isso obviamente atrapalhou, porque a oferta de FII, né, como você bem conhece, ela tem um preço de cota fixo, né? É um pouco diferente de oferta de ações, né, oferta de ações de empresas, né, você tem aqueles IPOs de empresas, ofertas de ações, fazem um book building, que é fazer a oferta você pode dizer o preço, você pode dizer eu compro, mas eu compro num preço tal, e eventualmente o preço em que a oferta sai quando é uma oferta de ações muda, né, durante o processo com os investidores. Em FII não é assim, né, FII o preço da oferta está definido lá na aprovação societária, meses antes e tal, o preço está cravado. Quando no meio de uma oferta tem um evento desse, acaba sendo um problema sério, porque você tem um preço cravado e cravado meses antes de oferta e um choque de mercado no meio do caminho, que acaba gerando uma situação chata. Então, assim, atrapalhou, né, deu uma atrapalhada boa. Mas, enfim, no final a gente conseguiu mesmo seguir com uma oferta. E assim, teve uma adesão importante mesmo com isso na fase do direito de preferência do fundo, né, que é quando estávamos nessa confusão aí, e depois teve uma adesão grande de institucionais. Acho que acabou sendo a primeira vez que a gente teve uma oferta com mais capital de institucionais do que dos próprios cotistas, pessoas físicas, né, porque a questão da reforma tributária atrapalhou, pegou bem no meio do período do direito de preferência, de sobras, né, dos cotistas. Era uma oferta 476, então só para cotistas atuais, né, então pegou a reforma tributária bem no meio da oferta de direito de preferência e sobras, atrapalhou, e aí entrou um volume significativo de recursos de investidores profissionais, e acabou sendo uma diferença, né, de outras ofertas do LZR, em parte por essa questão mesmo do momento da proposta da reforma tributária, mas também em parte porque como o fundo tem ganhado tamanho, liquidez, um histórico, né, já mais longo, ele também tem atraído mais investidores institucionais, né, mais fundos de fundos, a FUNCEF, como você mencionou. Então, também uma outra coisa o fundo tem atraído investidores diferentes também, né, tem crescido a base, diversificado a base, porque ele tem atraído mais institucionais, agora que ele tem um portfólio mais diversificado, um tamanho maior, uma liquidez maior, também tem tido mais presença de institucionais na base, né, de cotistas. Você vê que isso, Fábio, também é uma tendência futura, você ter nessas ofertas uma participação maior também desses players de mercado, né, que tem, ou os FOFs, mas principalmente acho que tem um potencial muito grande, até porque acho que já foi uns 2 ou 3 anos atrás, se eu não me engano, tem uma normativa do Conselho Monetário Nacional que já deu esse indicativo, que acho que, se não me engano, tem mais talvez uns 8 anos agora. Pensão. Uhum. Os fundos de pensão que tem carteira, o imóvel diretamente, não vão poder mais ter esses imóveis, teria que transformar em fundo imobiliário ou ter só cota de fundo imobiliário. Você vê que isso é um potencial de captação para os fundos imobiliários? Sim, isso é um grande potencial, isso evolui gradualmente, né, não é uma coisa que muda do dia para o outro, mas essa é a direção, então se vai acontecer, os fundos de pensão estão criando equipes dedicadas
aos fundos imobiliários, estão analisando, estão começando a fazer. Alguns já estão, sei lá, uns 2 anos fazendo bastante até. Sabe, o LZR hoje tem 3 grandes fundos de pensão como cotistas. Eu não vou falar quem são, porque tirando o Funcef que eles mesmos divulgaram e ficou público, mas a gente tem outros 2, 3 no total hoje em dia, além de vários FOFs. Mas eu acho que esse lado dos fundos de pensão deve começar a crescer. Mas aí nesse processo é lento, porque eles estão vendo como desinvestir os imóveis direto, que eles vão ter que desinvestir, estão criando equipes e processos de análise, né, de avaliação dos FIIs, dos fundos imobiliários. Eles têm uma dificuldade de liquidez. O mercado dos FIIs cresceu muito, mas ele ainda é relativamente restrito, né, em liquidez para esse pessoal, né, que faz volumes grandes, né, você está falando com fundos grandes e o mercado dos FIIs ainda é bem restrito, né, a gente, cresceu tanto, cresceu, mas se você olhar, negocia 200 milhões por dia contra 20 bilhões na B3 de ações, né, então assim, é um mercado com uma liquidez ainda relativamente com outros tipos de ativos restritos, então o pessoal tem que ir devagar, só pode escolher os fundos que já têm uma liquidez um pouco maior, tem fundos que eles não conseguem investir, então é um processo, mas é um processo que está caminhando e vai continuar caminhando, né? Não tem como reverter esse processo, na minha visão. Mas é gradual. Então, assim, os fundos de pensão maiores, por exemplo, já estão vindo, já estão investindo, alguns já há uns 2 anos, e está gradualmente crescendo esse processo. Então, realmente, a gente vê uma presença mais forte aí dos institucionais, sim. Legal, Fábio. E aproveitando a tua presença, a gente tem nessas últimas semanas, enfim, debatido muito essa questão desse cenário, enfim, de fazer um tempo que a gente não via esse jump do juros longo, enfim, já está claro agora pelo consenso de mercado aí que foi, acho que, um vetor importante para o crescimento do nosso mercado nesses últimos anos, a Selic, acho que foi uma mudança muito estrutural, do 14,25% para 2%, agora já está falando uma Selic a pelo menos 7,5% até o final do ano, que deve se manter aí até final de 2022, a gente tem um processo eleitoral também ano que vem, então a gente está debatendo essa questão com o IFIX esse ano negativo ainda, uma queda aí até acima de 5%, e eu queria saber a tua opinião um pouco desse cenário de alta de juros, essa discussão também dentro desse contexto, o FII de tijolo versus o FII de papel, então o mercado está indo muito para essa questão, não, agora eu vou mais para o fundo de recebível imobiliário, enfim, gostaria da tua opinião sobre esse debate aí. Uhum. Vamos lá, é bastante assunto complexo na prática, mas acho que o mercado sofreu bem, né, recentemente, acho que quando se entendeu que não só o juro ia subir, mas que ia subir mais, né, do que se imaginava, que a inclinação da curva era forte, que essa alta de juro ia ser forte, acelerada e grande. Ao mesmo tempo tem sinais muito preocupantes do ponto de vista de política fiscal, né, de questão de orçamento de governo e muitos sinais complexos e difíceis de interpretar de Brasília, digamos assim, deixa o pessoal receoso e no final criou um ambiente de estrutura de taxa de juros futura muito mais alta, né, a gente só vê de novo o juro de 2 dígitos, né, quanto tempo a gente não via juro de 2 dígitos aqui, então o juro longo, né, o DI, né, longo, futuro, tá para cima de 2 dígitos, né, no momento que conversamos aqui, na verdade, para cima de 2 dígitos, em alguns momentos até batendo em 11%, não, passou do 10% e já quase chegou no 11%, eu estou falando do longo, né, não estou falando do juro que vai estar nesse ano, eu estou falando do juro de longo prazo, ele passou de 2 dígitos de novo, depois de muito, muito, muito tempo, isso realmente deu uma chacoalhada boa no mercado, com razão, né, não tiramos a razão do mercado, tem motivos, né, para se preocupar e para começar a olhar e falar, bom, se é para ganhar, acho que eu apertei o mudo meu aqui, não, desculpa, você tá me ouvindo? Não, é que acho que você ficou mudo, então. Tô ouvindo. Tá bom, não, desculpa, que eu ouvi um barulhinho aqui, eu achei que era o mudo do negócio. Mas enfim, eu acho que o mercado, com motivo, né, passa por uma fase desafiadora, né, do ponto de vista de precificação, né, o que vale a pena em que nível de preço, né, que é o normal do dia a dia dos ativos, né, você está sempre ali, um gestor de portfólio, seja ele um profissional, seja ele uma pessoa física, cuidando da sua própria carteira, né, dos seus próprios investimentos, está todo dia
deveria pelo menos estar todo dia refletindo se aquilo que ele tem na mão é o ideal, é o melhor, se não é melhor mudar para um outro tipo de ativo, né, pensando no retorno possível, esperado, no risco envolvido e tal. Então, assim, o mercado realmente teve uma mudança de humor importante, com motivos, né, infelizmente, e os motivos não se resolvem do dia para o outro também, né? Não é que isso vai mudar tudo de novo mês que vem. A gente tem ano que vem eleição presidencial, né? Então não dá para imaginar que teremos ano que vem um ano super calmo, né? Por exemplo. Então acho que a grande questão é, a gente viu um cenário de inclinação forte de juros e sem muita perspectiva de que vai mudar, não é que semana que vem muda, né? Então acho que realmente o mercado deu uma assentada e uma movimentada para um outro patamar de precificação. Esse é um ponto importante, e com alguma razão. Então, acho que a gente precisa esperar um pouco, ver em que patamar assenta. Acho que o juro exagerou um pouco, mas por uma questão, né, normal de mercado, de estresse, de nervosismo, acho que eventualmente pode acalmar um pouco, mas o mercado deu uma mudança de patamar de precificação, que é relativamente natural. Pode não ser agradável para os participantes do mercado como nós, mas não deixa de ser natural e razoável, né? Vamos chamar assim, considerando o cenário. E Fábio, até uma outra questão que a gente está debatendo agora, no sentido assim, então, por exemplo, o fundo de tijolo está barato ou está caro, né? No sentido que, se você olhar para o IFIX, ele tem na média, então o fundo imobiliário estaria num preço interessante, porque ele está naquela média de spread do juro longo de 10 anos, né, já acima até da média, já de 3,5% até batendo 4%. Sim. Mas ainda tem aquela questão do IGPM, principalmente, que acelerou muito, e que isso ainda não foi repassado para o preço dos imóveis, que não está refletindo no preço dos fundos imobiliários, no sentido que, em algum momento, isso vai ser incorporado. Então, você também acha isso que faz sentido, essa tese? Não, eu acho que está barato, só que eu acho que ficará barato algum tempo. Tá? Não é porque está barato que mês que vem vai subir tudo de novo, não tem motivo para isso. Mas eu acho que no longo prazo está barato. Acho que a gente tem que lembrar que a gente está falando de ciclos relativamente longos, né? Tá falando de investimento imobiliário, né? Então, não é o que acontece semana que vem que define o sucesso ou não de investimentos imobiliários, de portfólios, né, de ativos desse tipo. A gente tem que pensar no longo prazo. No longo prazo, o mercado é cíclico e os ciclos dão grandes oportunidades. Eu acho que o momento atual é uma ótima oportunidade, mas é uma ótima oportunidade principalmente para construir uma carteira de bons rendimentos no médio prazo e para ganho de capital no médio prazo. Eu acho que é importante olhar os fatores corretos. Você quer o quê? Você quer bons rendimentos, né, por cota, enfim, por reais aplicados no médio e longo prazo? Ótimo momento para posicionar. Você quer ganho de capital? Cheio de coisa aí que tenho certeza que embute muito ganho de capital para os próximos anos. Agora, eu acho que estamos falando de médio prazo, né? Estamos falando de posicionar no médio prazo, porque sim, eu acredito que os preços estão muito bons. Eu acho que muitos ativos, por exemplo, estão negociando muito, muito abaixo de preço de reposição, e um preço de reposição que não para de subir. E isso não fica assim, isso é um fato. Quando vai corrigir? Não faço a menor ideia, mas vai ter que corrigir. As coisas atuais no mercado, elas não fazem sentido. Quando as coisas não fazem sentido, mais dia menos dia, elas se equilibram, né, de um jeito adequado, especialmente um mercado com tantos profissionais atuando, um mercado tão grande, com tanta coisa acontecendo, tantas transações e tal. Então, assim, hoje há uma discrepância importante entre o custo de reposição, ou o valor, vamos dizer, eu não gosto muito dessa expressão, mas o valor no mundo real dos ativos, vamos dizer assim, fazê-los, replicá-los, transacioná-los, e o valor implícito, né, dos ativos nos cotas dos FIIs está muito discrepante. Então eu acho que, e tem muito ativo de qualidade interessante dentro dos FIIs, então isso não deveria acontecer. Mas o problema é que o investidor do FII privilegia muito a rentabilidade de curto prazo, o rendimento imediato, né, o dividendo mesmo, o rendimento distribuído imediato, e isso acaba acontecendo, essas discrepâncias importantes. Mas acho que aí para o investidor que tem um horizonte de tempo um pouquinho mais longo, né, que não o rendimento do mês que vem, aproveitar essas oportunidades aí para criar valor para si. Mas eu acho que realmente tem muito valor aí para ser capturado com esse pouquinho de paciência, né, de pensar no médio prazo, não é nem super longo, mas pensar num médio prazo aí, o momento é muito bom, mas tem que ser vamos chamar assim, de paciência para o médio prazo. E nesse sentido, o mercado está muito interessante, tem muita coisa, muita oportunidade rara de comprar coisa a 50% do custo de reposição, por exemplo, coisa de boa qualidade, não é uma coisa com problemas e tal. Isso não é super comum, né? Então, acho que o mercado está bom para se posicionar, está bom para comprar coisas para o médio e longo prazo, mas temos que entender que vai precisar de paciência, né? Não é que o mercado não vai mudar no mês que vem.
Você tocou num ponto importante, a tese faz sentido, tem essa discrepância, vamos dizer assim, do que é o mercado imobiliário, porque está dentro embutido no preço dos fundos imobiliários, mas você não tem uma previsão de quando que essa distorção vai corrigir, Isso. enfim, então o investidor realmente... Mas ela vai acontecer, né? Porque você já tem uma longa experiência, sabe que isso ocorre, mas não tem essa previsão para o investidor, vou entrar hoje porque daqui 2, 3 meses isso já vai ocorrer, então o investidor tem que ter essa paciência, né, e essa perspectiva realmente de que fundo imobiliário é um instrumento, né, um veículo de investimento de longo prazo. Então, Fábio, obrigado aí pela tua contribuição também nesse ponto. E como é que fica, caso seja aprovado nessa Assembleia, como é que fica o portfólio? Você que se fizesse uma atualização dessas últimas aquisições também. Tá bom. Tem bastante coisa para falar, faz tempo que a gente falou a última vez, né, e depois da terceira emissão de cotas do LZR, que agora faz mais ou menos um ano, né, que aconteceu, a terceira emissão, né, o fundo mudou muito, né, porque foi com a terceira emissão que a gente realmente usou o mandato híbrido, né, de tipo de ativo que o fundo sempre teve, mas até a terceira emissão ainda não tinha sido executado, né, em sua plenitude, vamos dizer assim, mas na terceira emissão a gente fez operação com uma unidade de varejo, que é o Decathlon do Morumbi, a gente fez operação com 2 unidades de atendimento a cliente de uma rede de laboratórios, que são os DASAs, né, daqui de São Paulo, e a gente fez a primeira operação lá do data center, o primeiro data center que a gente fez, e assim, então, a gente realmente usou a terceira emissão, e após ela, o fundo mudou de patamar de tamanho, de diversificação, e realmente usar esse híbrido, né, de forma plena, esse mandato híbrido. Então, realmente, hoje o fundo é híbrido, realmente híbrido, inclusive com coisas que nem outro fundo tem, né, como os DASA e como o data center e tal. Então, acho que isso é um ponto importante. O fundo mudou de cara, né, pós terceira emissão, num sentido de tipo de ativo, de diversificação, de volume de ativos. O fundo hoje tem um portfólio bem diversificado, tanto em tipo de imóveis quanto em setores dos seus inquilinos. Uma coisa que o mandato híbrido permite é ter riscos de crédito, né? A gente pensa nos nossos inquilinos como créditos que vão nos pagar aluguéis, muito diversificados, porque as empresas que usam ativos iguais acabam sendo empresas parecidas, vamos dizer assim. Quem usa logística? Quem usa logística é quem tem um produto, né? Um produto, um varejista ou uma empresa de bens de consumo que tem um produto para armazenar ou distribuir e tal. Agora, quando você começa a atuar também com unidades de saúde da DASA, com um data center, com um prédio de escritório de diferentes setores e tal, a gente acaba olhando para o portfólio e vendo riscos muito, muito diversificados, o que era a intenção, sempre foi a intenção, né? Ter um portfólio diversificado em número de ativos, mas também em tipo de ativos e em tipo e setores de atuação de inquilinos, do ponto de vista de risco de crédito, né, de risco de fluxo de caixa em relação ao nosso rendimento, minimizar ao máximo, né, os riscos ter um dividendo mais previsível, seguro possível. Acho que a gente executou bem isso. Então, o fundo pós-terceira emissão realmente ficou já com uma cara próxima do objetivo, no sentido grau de diversificação de tipo de ativo, de inquilinos e tal. Isso é um ponto importante. E agora a gente está com a quarta, né? Não em andamento, a emissão em si já acabou, mas com a alocação dela acontecendo. Parte da alocação já foi feita, a oferta não é uma oferta tão grande assim em relação ao tamanho do fundo. E os imóveis já estavam definidos, encaminhados, então o imóvel da sede da Balduco a gente já comprou, né? Ele já é da quarta oferta, mas já foi comprado, a oferta nem liquidada tinha sido, a gente já tinha comprado ele, porque a gente já estava com o processo bem avançado e realmente querendo fazer essa alocação rápida. E agora o FENSA seria a finalização aí da alocação, né, principal, e a gente também tem ele super bem encaminhado, mas aí tem esse processo de governança da Assembleia em andamento, né, que a gente tem que checar como ficará. Mas dando tudo certo, a gente vai estar com o fundo super alocado, né, super bem alocado, sem caixa, e sem caixa no sentido de pequeno caixa, então uma eficiência grande, né, em termos de alocação de capital, e muito satisfeitos com essa diversificação de tipo de ativo, de tipo de inquilino, de crédito dos inquilinos e tipo de... E, Fábio, aproveitando aqui, você falou da diversificação, eu lembro que quando foi anunciada, enfim, quando foi feita a aquisição, né, do data center, a imóvel é para Sky, aí o pessoal até comentando comigo, mas acho que não é um data center, né? O pessoal imagina, é a Amazon, é a IBM, a Microsoft,
Tem alguma característica técnica do imóvel para ele ser classificado como um data center? Tem. De estrutura? Tem, na verdade, tem uma enormidade, assim, e até uma das razões que existe um fenômeno em data center, né, que a gente falou disso algumas vezes, né, a gente tem informado o pessoal sobre esse tipo de ativo e tal, que eles chamam de, no exterior, a palavra eles usam uma palavra chamada clusterização, quer dizer, os lugares onde tem data centers, eles ficam juntos, né, ele tem muitos nos mesmos lugares. Por que tem muitos nos mesmos lugares, né, por que isso acontece, né, qual é a razão de um troço desse? Ainda que esses lugares tenham preços caros, terrenos caros, sejam lugares que não são baratos de se instalar, por que todo mundo fica nos mesmos lugares, né, isso é exatamente a resposta à sua pergunta, é porque eles têm tanto requisito técnico, característica técnica que eles precisam ter, que o conjunto dessas características técnicas é raro, você não encontra em qualquer lugar. Vai falar, não, eu quero fazer um data center, mas eu vou fazer lá na estrada, não sei aonde, lá no Zona Oeste, no Oeste de São Paulo, no Mato Grosso, sei lá. Não é assim que funciona. A quantidade de requisito técnico é tão pesada, tão complexa, que poucos lugares atendem, né, o que eles precisam, e onde esses requisitos técnicos existem, eles acabam todos juntando, todos ficando ali. Então, se olhar, todos os vizinhos deste que a gente comprou são grandes data centers importantíssimos. O data center da B3, os Equinix do Brasil. A Equinix é o maior reach, né, de data centers do mundo, é o maior player de data center do mundo, é uma empresa chamada Equinix. Ele é nosso vizinho em 2 ativos ali, na verdade, ele é da mesma região. Então, assim, o ativo está na capital dos data centers do Brasil, cercado dos principais data centers do Brasil, e as características técnicas estão todas lá, por isso que ele está lá, inclusive, né, que ele foi feito ali. E é um conjunto de características técnicas de entrada de energia, de capacidade de energia que não para nunca. Data center tem os tiers, né, tier 1, tier 2, tier 3, quer dizer, N características técnicas dele. Né? Então, o tier 3 quer dizer que ele está online, funcionando 99,999% do tempo. O tier 4 é 99,9999% do tempo online, sem cair. Mas para ele alcançar essa característica, ele precisa ter gerador próprio que dure mais do que 2 dias, precisa ter conectividade redundante de não sei quantas diferentes provedores de fibra ótica, conectividade de energia redundante também, não só de uma energia, enfim, tem um conjunto enorme de características técnicas que o ativo tem que ter, né, para ele ser esse tipo de ativo, e este ativo tem, e naquela região, né, todos têm, porque a região em si permite isso, né, que você tenha inúmeros provedores de conectividade, fibra ótica e afins, que você tem inúmeros provedores, inúmeros não, que isso é impossível no Brasil, mas mais de um provedor de energia, né, redundância na energia, estabilidade, redundância na energia, gerador próprio. Então, dentro do ativo, na verdade, ele é quase um bunker, né, ele é gerador de energia para gerar energia própria, uma conectividade super poderosa, completamente fora do normal. O ativo em si dentro ele é uma coisa muito diferente, né, então questão de sprinkler, de controle de incêndio, é um tipo de sprinkler especial, porque você não pode fazer sprinkler normal num ativo desse. Você imagina um lugar onde você tem milhares de servidores rodando, você tem um sprinkler de água e jogar água em cima dos servidores, é o que acontece. Então tem que ser tipo de sprinkler especial, a conectividade inteira dentro do imóvel, eles têm o que eles chamam de data halls, né, que são aquelas salas que o pessoal hoje em dia está acostumado até a ver as imagens, são aquelas grandes salas recheadas de racks, né, que são aqueles armários grandes de computadores. Né. É isso que tem dentro daquele imóvel, né. Então ele existe para armazenar, vamos dizer assim, esses hacks de computadores, é isso que tem lá dentro, e para isso, né, ele tem um monte de características importantes, que é aquelas que eu estava mencionando, de energia, de conectividade, de características gerais. Bom, interessante, Fábio. Bom, está chegando aqui na parte final da nossa entrevista, então gostaria que você fizesse as tuas considerações finais para te poder encerrar. Não sei se alguma outra informação que você acha que é importante a gente ressaltar aí sobre a Assembleia. Eu acho que foi ótimo, acho que a gente cobriu vários assuntos aí super importantes. Agradeço novamente o espaço aí, a gente tá sempre à disposição, transparente, comunicar com o cotista, mas na verdade sem vocês a gente não conseguiria fazer isso, né? Então vocês que nos ajudam a poder executar, né, essa intenção que a gente tem de ser transparente, próximo dos cotistas. Então agradeço a oportunidade e dizer que isso segue, né, no sentido, quem quiser ligar para a gente, mandar e-mail, tirar mais dúvidas que ficarem, né, depois dessa conversa, depois de lerem material, se quiser, ou dúvidas de outros assuntos também, que não sejam do caso da AGE Defensa, estamos aí à disposição, e realmente gostaríamos de ouvir e esclarecer dúvidas de quem tiver, de quem quiser. Não, legal, Fábio. Então, te agradece a tua participação e lembrando, claro, nosso papel no CUBFI é esse, é um fundo como o Aliança, com tantos cotistas, né, ajudar nessa comunicação. E lembrando que a Aliança é parceira aqui do CUBFI no Espaço RI. Se você tiver alguma dúvida, estiver navegando lá no site, é só entrar na aba Espaço RI da página do Aliança.
a dúvida vai ser direcionada diretamente para a área de RI da gestora. Então, uma comunicação bem rápida, bem objetiva. Então, Fábio, então, de novo, obrigado também, né, pela tua, não só por falar aqui da Assembleia, mas entre outros assuntos relevantes que a gente está debatendo agora no mercado de fundos imobiliários. Então, um grande abraço para você. Então, para a nossa audiência também, um grande abraço e até o próximo programa. Até mais.